Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nessa primeira aula nós vamos discutir um tema muito importante da matemática. Nós vamos falar aqui sobre os nossos queridos conjuntos. E para iniciar essa aula, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a ideia por trás de um conjunto. Aqui a gente não vai ter uma grande dificuldade não. Isso porque a ideia de conjunto da matemática é a mesma ideia que a gente utiliza no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Se você falar assim, pô, desde pequeno eu adoro colecionar figurinhas. Essa coleção de figurinhas que você está falando pode ser entendida como um conjunto de figurinhas, mesmo conjunto que a gente estuda na matemática. Outro exemplo, se você falar assim, outro dia eu chamei a galera para se reunir aqui em casa. Essa reunião que você está comentando também pode ser entendida como um conjunto. Nesse caso, um conjunto de pessoas, um conjunto de amigos, mesmo conjunto que a gente vê na matemática. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda logo de cara é que a ideia de conjunto que a gente vê na matemática não é diferente da ideia de conjunto que a gente utiliza no nosso dia a dia. E para reforçar isso, eu trago mais um exemplo. Dá uma olhada nesse GIF aqui. Nesse GIF, a gente tem a nossa seleção brasileira. Percebe ali que o Neymar errou alguma coisa do hino nacional, mas tudo bem, vamos relevar. E aí, o que eu quero te perguntar em relação a esse GIF? A seleção brasileira pode ser considerada um conjunto? Pensa aí. Claro que sim. Percebe que a seleção brasileira é formada pelos seus jogadores. Logo, nós podemos afirmar que a seleção brasileira é um conjunto de jogadores. Entendido isso, a gente pode ir para o nosso segundo ponto da aula, que é entender que todo conjunto tem que estar associado a coisas. Essas coisas podem ser objetos, pessoas e assim por diante. Na matemática, nós chamamos essas coisas de elementos. Então, se eu digo que a minha seleção brasileira é o meu conjunto, automaticamente eu posso afirmar que os meus jogadores da seleção brasileira são os seus elementos. Então, todo conjunto, galera, precisa estar associado a elementos. Nesse caso aqui, a seleção brasileira é formada pelos seus elementos, que são os seus jogadores. No nosso próximo vídeo, a gente vai entender como é que a gente pode representar um conjunto, em especial, como é que a gente pode representar esse conjunto da nossa seleção brasileira. Fica firme aí, clica no próximo vídeo que eu te vejo lá.